Espírito Santo de Deus, neste momento eu me coloco diante da tua santa presença, com o coração humilde e a alma desejosa de te encontrar. Vem, Espírito Santo, e ilumina meu coração. Entra profundamente em minha vida e alcança tudo aquilo que necessita da tua presença. Tu conheces minhas lutas e minhas bênçãos, minhas alegrias e provações, aquilo que consigo explicar e também aquilo que permanece escondido dentro de mim. Desce sobre mim com tua luz serena. Espírito Santo, consola-me nas mágoas que carrego. Acalma as angústias guardadas em meu peito e que somente tu conheces profundamente. Dá-me teu consolo divino, aquele consolo que nenhuma palavra humana consegue oferecer. Quando meu coração estiver apertado e eu não souber explicar o que estou sentindo, permanece comigo. Quando as lágrimas vierem, acolhe-me. Quando eu precisar de forças e não souber onde encontrá-las, sustenta-me com tua presença. Espírito Santo, cura as feridas que carrego. Cura aquelas feridas silenciosas e invisíveis que precisam do teu toque para não se transformarem em dores permanentes. Toca as lembranças que ainda machucam. Toca as palavras que ficaram gravadas em meu coração. Toca as decepções, as perdas, as rejeições e tudo aquilo que ainda provoca tristeza dentro de mim. Sopra sobre minhas dores e renova minha esperança. Espírito Santo, fortalece minha fé, que tantas vezes vacila diante das dificuldades. Quando o medo me visitar, quando a dúvida tentar falar mais alto e quando eu não conseguir enxergar uma saída, ajuda-me a buscar abrigo em ti. Aumenta minha confiança em Deus, firma meus passos no caminho da verdade e não permitas que as circunstâncias sejam maiores do que minha fé. Recorda-me de que Deus continua presente, mesmo quando não consigo compreender seus caminhos. Espírito Santo, orienta meus pensamentos. No meio das preocupações, do cansaço e das inquietações, tantas vezes minha mente se perde tentando encontrar respostas para tudo. Coloca ordem em meus pensamentos. Afasta aquilo que apenas alimenta o medo e a ansiedade. Dá-me clareza para enxergar cada situação com sabedoria. Alinha minha mente ao teu querer e ensina-me a descansar na providência divina, confiando que Deus conhece aquilo que ainda não consigo compreender. Espírito Santo, sustenta minhas decisões. Tu sabes as escolhas que preciso fazer, as renúncias que preciso abraçar e os caminhos que se apresentam diante de mim. Corrige aquilo que estiver errado, confirma aquilo que for bom, fecha as portas que possam me afastar da vontade de Deus e abre aquelas que estiverem preparadas para a minha vida. Não permitas que eu tome decisões movido pelo medo, pela raiva, pela ansiedade ou pelo desespero. Dá-me discernimento, prudência e sabedoria. Guia meus próximos passos na direção do bem. Espírito Santo, purifica meu coração. Se deixei mágoas entrarem, se o orgulho falou mais alto, se fui impaciente, se julguei sem conhecer, se deixei de amar como deveria, ou se minhas palavras feriram alguém, vem com teu fogo santo e purificador. Retira de mim tudo aquilo que não agrada a Deus. Purifica minhas intenções, minhas palavras, meus pensamentos e minhas atitudes. Torna meu coração mais parecido com o coração de Jesus. Humilde, misericordioso, paciente e cheio de amor. Espírito Santo, guarda meus sonhos, meus projetos e os desejos que carrego dentro do coração. Protege aquilo que Deus colocou em mim. Não permitas que o medo destrua meus sonhos, nem que as dificuldades me façam desistir daquilo que ainda pode florescer. Se algum desejo não estiver de acordo com a vontade de Deus, transforma meu coração e ensina-me a aceitar um caminho diferente. Mas se aquilo que espero fizer parte dos planos do Senhor, dá-me perseverança para continuar caminhando até o momento certo. Espírito Santo, renova minha esperança. Se alguma porta se fechou, se alguma resposta ainda não veio, se algum sonho foi adiado, ou se algo não aconteceu como eu esperava, ensina-me a confiar mais profundamente no tempo de Deus e em sua perfeita vontade. Ajuda-me a compreender que uma espera não significa abandono, que uma porta fechada também pode ser proteção, que um caminho diferente pode esconder uma graça que ainda não consigo enxergar. Espírito Santo, visita minha casa.
Derrama tua presença sobre cada ambiente deste lar. Abençoa cada pessoa que aqui vive e também aqueles que fazem parte da minha família, mesmo estando distantes. Onde houver preocupação, leva paz. Onde houver desentendimento, traz reconciliação. Onde existir tristeza, derrama consolo. Onde houver enfermidade, leva força e esperança. Onde o amor estiver enfraquecido, reacende a união. Protege nossa casa e guarda nossa família. Envia teus santos anjos para nos acompanhar e afasta de nós todo perigo, toda maldade e tudo aquilo que deseja roubar nossa paz. Espírito Santo, renova minhas forças. Cura o cansaço do corpo, da mente e da alma. Dá novo ânimo a quem já está cansado de lutar. Sustenta-me quando minhas forças parecerem pequenas. Não permitas que o desânimo faça morada em meu coração. Quando eu pensar que não consigo continuar, lembra-me de que não caminho sozinho. Tu és meu consolador, meu auxílio e minha força. Espírito Santo, visita também minha saúde. Toca cada parte do meu corpo que necessita de cuidado. Dá sabedoria aos médicos, aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que trabalham para aliviar o sofrimento humano. Concede força a quem enfrenta enfermidades, tratamentos, exames ou diagnósticos difíceis. Quando a cura for possível, Senhor, manifesta tua graça e durante todo o caminho concede serenidade, esperança e confiança. Espírito Santo, abençoa meu trabalho e minha vida financeira. Tu conheces minhas necessidades, minhas responsabilidades, minhas contas, minhas preocupações e tudo aquilo que preciso para viver dignamente. Abre caminhos honestos. Dá-me inteligência para administrar o que recebo, sabedoria para tomar decisões e coragem para não desistir diante das dificuldades. Livra-me de propostas enganosas, escolhas precipitadas e caminhos que possam trazer sofrimento. Abençoa o trabalho das minhas mãos e permite que nunca falte o necessário em minha casa. Espírito Santo, consola todos aqueles que estão em lágrimas, sustenta os que estão cansados, ilumina aqueles que estão perdidos e não sabem qual direção seguir, aquece os corações que se esfriaram pelo sofrimento. Visita quem se sente sozinho, quem perdeu alguém que amava, quem está vivendo uma grande preocupação e quem carrega uma batalha que ninguém conhece. Chega onde nossas mãos não conseguem chegar. Alcança aqueles por quem rezamos e que neste momento precisam de uma graça especial. Espírito Santo de Deus, mais do que pedir, eu também quero te agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo amor, obrigado pela fé, obrigado pelas vezes em que me protegeste sem que eu percebesse. Obrigado pelas portas que abriste e também por aquelas que fechaste para me livrar de caminhos que não seriam bons para mim. Obrigado pela tua companhia invisível e fiel, que nunca me abandona. Obrigado porque mesmo quando minha fé enfraquece, tu continuas perto de mim. Fica comigo, Espírito Santo. Habita em mim. Reina em cada parte do meu ser. Guia meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas e meus caminhos. Vai à minha frente quando eu não souber para onde seguir. Permanece ao meu lado quando a caminhada ficar difícil. Sustenta-me quando minhas forças diminuírem. Levanta-me quando eu cair. Consola-me quando eu chorar. Ilumina-me quando tudo parecer confuso. E ensina-me a cada momento a reconhecer a presença de Deus em minha vida. Espírito Santo, faz de mim instrumento da tua paz. Que minhas palavras consolem. Que minhas mãos ajudem, que meus passos levem o bem, que minhas escolhas revelem a presença de Deus e que minha vida seja cada vez mais conduzida pela fé, pelo amor e pela esperança. Fica comigo, Espírito Santo de Deus. Habita em mim, transforma-me, fortalece-me e conduz-me sempre para mais perto de Jesus. Eu te amo, eu te adoro e confio em tua presença. Amém.